Salve galera! Nessa aula eu vou te explicar como que funciona a aplicação de mais uma força, nesse caso a força magnética. Bem, nessa situação eu vou mostrar para você na verdade em três partes como a força magnética age. Na primeira parte eu vou falar sobre a força magnética em cargas pontiformes. Aqui eu vou te mostrar os 4 casos possíveis, como se calcula raio de movimento, período de movimento. Segundo ponto, eu vou mostrar para você como funciona a força magnética em condutores retilíneos, ou seja, em fios que possam estar passando em campos magnéticos. E no terceiro ponto, eu vou mostrar para você como fica a interação entre dois condutores paralelos, ou seja, onde um vai gerar um campo e o outro vai receber a força ao ficar imerso nesse campo. Bora lá, uma coisa de cada vez. Nesse primeiro ponto, vamos entender então a força magnética em cargas pontiformes. Eu sempre costumo falar que para você lembrar de uma função, é importante que você entenda o que ela está falando. Força magnética, então, força que tem relação com magnetismo. Logo, a primeira coisa que eu tenho que pensar, tem que estar uma região que tenha campo magnético. Por quê? Se eu não tenho magnetismo, como que eu vou ter uma força de origem magnética? Perde a função. Segundo, se age em uma carga elétrica, eu tenho que ter uma carga elétrica. Senão, em quem que ela iria agir? O título perde fundamento. E o terceiro ponto aqui é que essa carga ela tem que entrar no campo magnético, ela tem que entrar no local onde exatamente esse campo magnético esteja. E aí, pensando dessa forma, nós falamos que a relação matemática basicamente seria que a força magnética, Fm, nada mais é do que o produto da carga elétrica, que é em quem eu vou agir, vezes a velocidade, que simboliza que ele está entrando numa região que tem campo magnético. E toda essa função é representada através de uma base de proporcionalidade, que seria a função trigonométrica seno do ângulo θ. É importante entender que esse ângulo θ é o ângulo formado entre o campo magnético e a velocidade. Logo, nós temos aqui 4 casos para te mostrar. Aqui do lado, eu coloquei os 2 primeiros para que você comece a pensar sobre isso. Veja bem. Primeiro caso, eu tenho uma carga elétrica. Notem que eu não coloquei se ela é positiva ou negativa, e você já vai entender por que eu fiz isso. Que tem uma velocidade paralela ao campo. Mesma direção e mesmo sentido. Bem, se o ângulo θ é o ângulo formado entre o campo e a velocidade, logo eu entendo que, nesse caso, o meu ângulo θ vai ser igual a 0 graus. E se o seno de 0 graus é 0, logo eu entendo que não vai existir força magnética nessa situação. Então, a minha carga, se ela estiver passando paralela ao meu campo, com a mesma direção, mesmo sentido, ela não irá receber nenhuma força magnética. No segundo caso, eu fiz quase a mesma coisa, ainda paralelo, só que no sentido oposto, mesma direção e sentido oposto. O ângulo formado entre o campo e a velocidade é um ângulo θ de 180 graus. Dessa forma, eu sei que o seno de 180 é igual a 0. E se o seno de 180 é 0, ele também não vai receber nenhuma força de origem magnética. Pensando dessa maneira, se eu não tenho nenhuma força a favor do movimento, logo o movimento não irá acelerar. Se eu não tenho nenhuma força contrária, logo o movimento não irá frear. Então esse movimento não é nem acelerado nem retardado. Já entendi que ele provavelmente é uniforme. Se não tem força lateral, logo ele não muda a direção e o sentido do movimento. E se ele não muda a direção nem o sentido do movimento, esse movimento se torna retilíneo. Entendemos então que num caso onde eu dependo apenas da força magnética e que a carga se movimente paralela ao campo, nós teremos um movimento conhecido como movimento retilíneo e uniforme.
Se você quiser, pode escrever aqui embaixo, movimento retilíneo, e uniforme. Tá? E se você quiser deixar isso daqui mais completo, para que o seu estudo fique certinho, você pode colocar também que esse movimento é retilíneo uniforme, porque nessa situação, tanto aqui quanto aqui, nós percebemos que a força magnética no sistema vale 0. Então, força magnética igual a 0. Tá? Isso é importante, deixar isso aí bem claro para você. Então, você já sabe, caso apareça uma carga e o movimento dela seja paralelo ao campo, ela não receberá nenhuma força magnética. Top? E para completar aqui, vamos colocar só as unidades de medida para que essa primeira parte do seu cálculo fique completo. Força magnética, assim como qualquer força, terá como unidade newtons. Tá aqui. Newton. Ou newtons. Carga elétrica será dada em coulomb. Velocidade em metros por segundo. Campo magnético será dado em Tesla. Tá? Então, essa seria a nossa relação básica. Uma outra coisinha, às vezes o pessoal me pergunta, e aí vai de você, tá bom? Jabor, como é que eu faço para guardar isso mais rápido? Temos uma frasezinha que a gente usa muito, falando o seguinte: força magnética seria futebol mundial. Carga seria quero. Velocidade, ver. Campo magnético, que era pela letra B, Brasil. E para lembrar a função, nós colocamos o verbo ser. A letra, não temos o tetra, tá? Mas chamamos ele de tetra, não teta, tetra. Tá? Então, futebol mundial, quero ver Brasil ser tetra. Ah, Jabor, já foi. Já, mas ajuda a guardar. Isso ajuda a guardar, para nós é importante. Top? Galera, na sequência, eu vou colocar para você o terceiro caso. Galera, vou mostrar para vocês agora como é que funciona o terceiro caso, tá? O terceiro caso, eu coloquei uma carga elétrica entrando em um campo, só que nós temos que entender agora um pouco da relação do ângulo, e para isso tem que lembrar aquela parte do vetor convencionado, né? Se o vetor está em 3D, logo ele pode estar entrando no plano ou saindo do plano. Bem, se ele está representado por xzinhos, quer dizer que eu estou vendo a bundinha da flechinha, logo ela está entrando no plano. Se eu entendo isso, eu digo que o meu campo está para dentro. A minha carga está entrando no campo agora dessa forma. Sendo assim, o ângulo formado entre os dois é um ângulo de 90 graus. Repare que a primeira coisa que eu estou observando é o ângulo. Por que isso? Para eu entender a validade do que eu vou fazer. Se eu percebo que vai cair um ângulo de 0 graus, 180, que eu nem vou ter força magnética, eu não vou perder o meu tempo fazendo cálculos, tá? Eu já vou direto para o que me interessa. Agora, se eu percebi que existe um ângulo, esse ângulo torna a situação válida. Torna, Jabor? Torna. Por quê? Se o ângulo aqui for um ângulo θ de 90 graus, e eu lembro, pelo que eu já estudei nas minhas aulas de trigonometria, que o seno de 90 vale 1. Logo, 1 seria o maior valor que a função seno pode assumir. Bem, se é o maior valor, então existe força magnética. Posso calculá-la. Tá, Jabor, ela existe, mas agora nós sabemos que ele é um vetor, e como eu indico o sentido desse movimento? Então vamos lá. O sentido desse movimento respeita uma regra que a gente chama regra do tapa, regra da mão direita. Se você procurar, existe uma outra regra também que vai dar no mesmo, tá? Só que tem as suas formas diretas de se explicá-la, que seria a regra da mão esquerda. Eu escolho não utilizar a regra da mão esquerda, porque eu prefiro pensar que eu só vou usar a mão direita. Assim, facilita um pouco a minha vida depois. Eu já atribuo na minha cabeça que mão direita, força magnética. E aí eu mantenho dessa forma. Principalmente porque as outras regras todas são com a mão direita. E depois no final, quando eu juntar tudo e for representar para você a regra de Faraday,
eu vou pensar muito na regra da mão direita, eu vou ter que indicar campo, vou ter que indicar força, tem uma sequência. Se eu tiver que ficar trocando a mão, isso pode me atrapalhar. Vai que eu esqueço. Principalmente porque tem gente que tem dificuldade de lembrar qual é a mão direita, qual é a esquerda. E vai que você esquece até qual delas representa cada coisa. Por isso eu escolho usar só uma das mãos, que é a mão direita. Tá bom, gente? Mas se quiser procurar depois, você vai achar aí, tem no Google, tem no YouTube, tem outros mestres aí que vão mostrar para você também a regra da mão esquerda. Eu escolho usar a mão direita, me acompanha aqui, tá? E você vai poder conhecer as duas, escolhe qual é melhor para você. Regra da mão direita. O dedão indica a velocidade. Os outros dedos, juntos e retos, indicam o campo magnético. E, se a carga for positiva, a palma da mão indica a força. Por isso a regra do tapa. Você bate, faz uma força, né? Indica o sentido da força. Se ela for negativa, as costas da mão indicam isso, tá? Outro motivo de eu escolher também, gente, a mão direita, é que na mão esquerda, a gente usa essa regra aqui, né? E aí seria assim, a força é indicada pelo dedo maior. Logo, a palma da mão, carga positiva. Costas da mão, carga negativa. Na mão esquerda, eu tenho que lembrar que carga positiva, dedo para frente. Só que você não vai conseguir, talvez uma pessoa e outra consiga, mas a maioria não vai conseguir virar o dedo para trás, machuca, dói, né? Então, para indicar carga negativa, ficaria esquisito, ficaria ruim. Por isso que eu até prefiro não usar também, porque eu tenho que ficar lembrando, positiva para cá, então se for negativa, aqui eu bato, palma, costas, pronto, simples assim, tá bom? E eu vou te mostrar como é que funciona, tá? Como é que fica essa relação aqui? Primeira coisa, primeiro ponto, te mostro, tá? Velocidade, dedão. O campo tá entrando. Logo a palma da mão ficou para cima, então, palma ficou para cima. Por favor, eu já vi gente fazer isso, não seja um deles. Mas a pessoa fala assim, força, e vira a mão. Você não pode virar a mão. Os dedos têm que continuar o tempo inteiro acompanhando o campo, o dedão o tempo inteiro acompanhando a velocidade. Então você só indica a palma da mão. Então, palma da mão para cima. Logo, eu vou ter aqui uma força do tipo magnética. E essa força será uma força lateral. Se ela é lateral, ela vai fazer com que essa carguinha mude o sentido do movimento dela. Vai fazer com que ela faça uma curva. E se ela fizer uma curva nessa situação, a minha carguinha agora, que estava indo para a direita, está indo para cima. Agora que ela está indo para cima, eu vou fazer novamente essa regra. Olha lá. Dedão acompanha a velocidade. Para cima. Os outros dedos retos e juntos acompanham o campo. Logo a palma da mão ficou para a esquerda. Esquerdo. Tá? Isso fez com que essa carguinha sofresse mais uma curvinha. Tchuki. E aí, agora, em vez de ela estar indo para cima, ela está indo para a esquerda. Continua positiva. Vou virar agora o meu dedão, dedos para dentro, bati para baixo, força magnética para baixo. Aí, ela fez a curvinha. Agora, ela está indo para baixo, né? Tá aqui positivo, e só para fechar, você já até sabe o que vai acontecer, né? Então, dedão para baixo, dedos para dentro, bateu, palma da mão ficou para a direita, né? E isso fez com que ela voltasse a se movimentar, agora ela está indo para a direita. E assim nós percebemos que quando o ângulo for de 90 graus, nós teremos aqui um movimento circular e uniforme. Jabor, por que uniforme? Porque não temos forças a favor para acelerar, nem contrárias para retardar. Logo, só mudei a trajetória, não mudei a intensidade. Então, movimento circular e uniforme. Top? Então já fica a dica. Se o ângulo for de 90 graus, o movimento vai ser circular. E isso me leva a pensar. Nas nossas aulas de dinâmica do movimento circular, nós entendemos que quem causa, que há ou as forças que causam o movimento circular,
nos leva a uma resultante, chamada de resultante centrípeta. Nessa situação específica, o que nós temos? Nós temos que a força que está para o centro, que vai representar, nesse caso, a minha resultante do tipo centrípeta, vai ser a própria força magnética. Pensando dessa forma, se a minha resultante centrípeta é a minha própria força magnética, logo eu lembro que resultante centrípeta é massa, aceleração centrípeta. Força magnética em uma carga nada mais é do que quero ver o Brasil ser tetra. Lembrando que o tetra, nesse caso, é um ângulo de 90 graus, por isso movimento circular. Então, sendo de 90, já coloco e já deixo representado aqui que o meu seno de 90 vale 1. Para não ficar repetindo aí, né, gente? Começo a abrir minha função. Logo eu me lembro que a aceleração centrípeta nada mais era do que a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E fazendo a equivalência aqui do meu sistema, eu posso agora simplesmente cortar o quadrado, eu queria ver, com o V que está do outro lado. Posso esperar mais um pouco, se você quiser também, não tem problema, mas eu já vou aproveitar. Tá bom? Tá aqui, cortei. Agora que eu fiz isso, eu fiquei com, já multiplicando em cruz, eu fiquei com massa, velocidade, é igual R, que multiplica carga vezes o campo. Vou passar essa carga e esse campo, que estão aqui multiplicando, para o outro lado, eles vão passar dividindo. E só para colocar a ordem aqui, deixar minha função direta, eu posso afirmar que o raio desse movimento que está acontecendo, nada mais é do que massa, velocidade, dividido por carga vezes o campo. Tá? Galera, fica a dica. Relacionada a essa parte de força magnética e carga, o que mais andou sendo pedido nos últimos anos dos vestibulares foi essa função do raio. E até para guardar ela é muito fácil, né? Para entender o raio do movimento, nós falamos, Habibs, me vê um quibe. Fácil de guardar, muito fácil, né? Você jogou futebol, né? Ficou cansado, né? Futebol mundial, quero ver Brasil ser tetra. Deu fome, Habibs, me vê um quibe. Função importantíssima, fundamental, beleza? Galera, pois bem, tá? Para finalizar essa parte, essa lousa, para ser mais específico, eu vou colocar um outro caso exatamente desse tipo. Por que isso? Porque muitas vezes me pedem para colocar uma carga negativa, porque o pessoal vê a positiva, vê que é a palma da mão, mas para poder guardar. Eu vou colocar aqui uma carga negativa em cima dessa mesma função, tá bom? Então eu vou colocar aqui o meu campo, ó, do jeito que ele estava ali, sem problema nenhum. Vou colocar aqui em cima, tá? O espaço está vazio mesmo. Então, tá aqui bonitinho. Eu vou pedir para você uma coisa muito importante. Se você não fez na primeira parte, faça agora. Cada vez que eu fiz essa regra, era muito importante que você já tivesse feito. E que você falasse simplesmente, ah, era isso mesmo, ah, acertei. Por quê? Porque é esse treino, colocar a mão, virar ela, que vai fazer você guardar, vai fazer você lembrar disso. Então você treina em cada caso. Aqui você teve 4 oportunidades. Se você ainda não fez, volta lá no começo, faça. Não perca a oportunidade. Treina, você está vendo eu fazer, aproveita que você consegue conferir se você fez certo ou errado. Agora eu vou te dar mais 4 oportunidades para você fazer isso de novo. Então não marca não. Não marca. Me acompanhe, faz junto comigo, que você vai conseguir aprender. Então vou colocar aqui agora uma carga elétrica. Essa carga elétrica vai ser negativa, está aqui carga elétrica. E ela está se movimentando, nesse caso, para a direita também. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o campo está entrando. Segunda coisa, a velocidade está para cá. Ah, Gabriel, a palma ficou para cima, mas a carga é negativa. Então, se ela for negativa, as costas da mão indicam a força. Então as costas ficaram para baixo, Então você bate para baixo.
Se eu estou pensando em bater para baixo, nesse caso, eu simplesmente vou dizer para você que eu tenho aqui uma força magnética para baixo. Aqui está a minha força do tipo magnética. Logo, essa carguinha vai descer. Quando ela estiver aqui embaixo, ela continua sendo negativa, só que agora a velocidade dela é para baixo. Então, como é que eu faço? Olha lá, ó, dedos entrando, acompanhando o campo, velocidade para baixo, as costas da mão ficaram para a esquerda. Ela vai receber uma força magnética para a esquerda. Feito isso, eu vou ter agora uma velocidade para a esquerda. Aí eu vou fazer o quê? Dedos entrando, dedão para a esquerda, acompanhando a velocidade, costas da mão para cima. Força magnética para cima. Fez a curvinha. Agora eu tenho uma carguinha, ela está indo para cima. Continua sendo negativa. Virei o dedão, campo para dentro, costas da mão para a direita. Pronto. Fechei meu sistema. Movimento circular. Top? Beleza? Então, galera, na sequência, eu vou passar para você agora como se calcula o tempo, o período de uma volta completa. O período que eu levo para completar uma volta, tá? A carga completar uma volta dentro de um campo magnético. Galera, aproveitando a equação que nós já encontramos, subir ela aqui agora, para a gente poder calcular o período. Bem, nós lembramos pelo movimento circular que a equação da velocidade pode ser dita como sendo 2πr dividido pelo período. E é esse período que me interessa, esse tempo. Logo, eu vou pegar a equação do Habibs aqui, Habibs me deu um kb, vou multiplicar isso aqui em cruz, né, voltar uma etapa, massa velocidade é igual a R, carga vezes o campo. E vou abrir essa equação, 2πr sobre o período é igual a R, carga vezes o campo. Como eu tenho o raio aqui dos dois lados, já vou aproveitar, vou cortar o raio, vou multiplicar isso aqui em cruz, então fica período vezes carga vezes o campo é igual a 2π vezes m. Como eu quero o período, eu vou isolar ele, então vou pegar essa carga e esse campo, vou passar para o outro lado. Se aqui eles multiplicam, lá eles passam dividindo. Então, período 2πm sobre carga vezes o kb. Galera, pensando exatamente nisso, né? Habibs me deu um kb. A gente completa da seguinte maneira, vou falar isso uma vez, né? Gostei muito dessa frase. Habibs me deu um kibe. Tacaram 2 pimentas no meu kibe. Então, Habibs me vê um kibe. Tacaram 2 pimentas no meu kibe. Certo? É uma maneira de você guardar. É uma função interessante, já apareceu algumas vezes. Caso solicite o período, ó, a função dele, você sabe como representar a partir da dinâmica do movimento circular. Nós já fizemos em aulas passadas. Top? Galera, então para fechar essa parte, exatamente de cargas multiformes, eu vou passar para você agora o quarto caso, tá? Que seria um caso que inclusive caiu no Enem 2019, né? Em prova de 2019 para 2020, tá? Então um caso interessante, está aparecendo novamente, né? Tinha parado, mas ele voltou a aparecer, é importante que você tenha ideia de como funciona. Então bora lá, partiu para o nosso quarto caso. Galera, quarto caso para vocês, hein? O quarto caso, eu coloquei aqui um campo magnético e coloquei minha carga entrando, porém com um certo ângulo em relação a esse campo. O que você tem que entender? Que ela é uma junção das primeiras 3 situações, né? Os 3 primeiros casos. A primeira coisa que a gente faz é lembrar uma coisa que eu te falei no passado. Toda diagonal é uma horizontal e uma vertical ao mesmo tempo. Só isso. Logo, eu tenho aqui uma componente que eu vou chamar ela de VX. Então, velocidade no eixo X. E eu vou ter uma outra componente aqui
que eu vou chamá-la de velocidade no eixo y. Então, v, y. Pensando em Vx, Vy, o que eu estou percebendo? Ó, primeiro que a Vy, ela forma um ângulo de 90 graus com o campo. Terceiro caso, velocidade de campo 90 graus. Segundo, que o Vx forma um ângulo de 0 graus com o campo, ele está paralelo. Logo, o que eu percebo? Eu percebo que no eixo x, ó, vamos colocar a sequência bonitinha. No eixo x, eu vou ter um ângulo θ de 0 graus. Isso me leva a entender que se o seno de 0 graus é 0, a minha força magnética aqui vale 0. E se minha força magnética aqui vale 0, esse movimento no eixo x é um movimento retilíneo e uniforme, que pode ser calculado pela relação velocidade no eixo x é igual a ΔS no eixo x pelo tempo. Movimento uniforme. Também posso lembrar que, nesse caso, se eu formar o triângulo aqui, o Vx é um cateto adjacente. Logo, como todo cateto adjacente, ele tem uma relação que pode ser cosseno ou pode ser tangente. Nas funções de decomposição, em geral, são funções cosseno. Então, se eu precisar calcular esse Vx, basta eu fazer a velocidade v, que eu tinha no começo, vezes cateto adjacente, cosseno do ângulo de inclinação θ. Isso se eu precisar trabalhar com esse eixo. Se eu jogar para o eixo y, bem, primeiro que ele vai ser projetado, logo ele vai virar um cateto oposto. Se ele é um cateto oposto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Vy vai ser a velocidade v. Cateto oposto é seno. Seno do ângulo θ. Segundo, é que se esse ângulo entre o Vy e o campo é de 90 graus, ele respeita as funções do terceiro caso, movimento circular. Então, se o meu θ vale 90 graus, eu sei que o seno de 90 é 1. Logo, eu entendo que o movimento será um movimento circular e uniforme. Não vou ficar colocando todas as funções, mas nesse caso nós podemos usar as duas últimas que eu te apresentei, que seria a função do Habib me vê um quibe, e tacaram 2 pimentas no meu quibe. São funções do movimento circular, caso precise relacionar período e movimento no eixo y. Agora, quanto ao formato que esse movimento adquire, bem, ele está indo na horizontal com velocidade constante e na vertical também com velocidade constante. Só que no x ele mantém a trajetória, movimento retilíneo. Em y, ele muda a trajetória. Logo, esse movimento vai ser um movimento que vai dar a volta no meu sistema, veja bem. Vai ficar dando voltas, 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 voltas. Nós chamamos esse movimento aqui de movimento helicoidal ou movimento de hélice cilíndrica. E assim ele vai até o final e vai embora. Então, esse movimento é chamado, quando em conjunto x e y, nós temos um movimento chamado de movimento helicoidal, ou movimento de hélice cilíndrica, tá? Depende de onde você está observando. Tem algumas literaturas que trazem um nome ou outro.
Depende do vestibular, também varia um pouco, tá bom? Mas é importante você entender que esse movimento, então, é simultâneo. Eu tenho um movimento no eixo X e no eixo Y, e esse movimento de molinha, né, é um movimento helicoidal. É fácil de você lembrar, se você já sabia que quando a gente estuda força de Hooke, né, força elástica, aquela mola clássica que a gente conhece chama-se mola helicoidal. Então, quem já sabia desse nome, é fácil lembrar que helicoidal é a molinha. Quem não lembra, já fica a dica aí para que você possa guardar e aprender um pouquinho mais a cada aula. Galera, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona a força. Eu espero que vocês consigam aplicar agora os seus exercícios para poder treinar e aperfeiçoar, tá? Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre força magnética, só com condutores retilíneos. Top? Galera, então lembre-se sempre, tá, que o Hooke esmaga e você esmaga no vestibular.